Boa noite. Eu me chamo Will. Hoje venho lhes contar a história de Fabiano, um caçador que ficou cara a cara com um lobisomem. Essa história é um conto escrito por mim. Boa noite. Eu me chamo Fabiano. Tenho 28 anos. E em 2017 eu fiquei cara a cara com uma criatura que sinceramente eu não acreditava que existia. Meu avô sempre me contava histórias sobre o tal lobisomem. Diz ele que certa vez, em sua juventude, ele viu a criatura. Então, ele sempre me aconselhava para não sair caçar em noites de sexta-feira, principalmente na quaresma, fato que eu nunca dei importância. Eu moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. E desde que me entendo por gente, meu pai sempre me levava para as caçadas. Então, eu tenho certa experiência nisso. Depois de um tempo, eu comecei a fazer caçadas sozinho, algo que a minha família não apoia. Mas eu não ligo. Na verdade, muitas das vezes, eu só vou para a floresta para ficar longe da cidade mesmo. Afinal, hoje em dia, muitos animais são proibidos por lei de serem caçados. Mesmo que eu encontre algum animal selvagem, muito provavelmente será algum que eu não posso caçar sem ter algum problema com a lei. Mesmo assim, eu gosto de passar principalmente os fins de semana na floresta. Afinal, durante a semana, eu tenho que trabalhar. Eu não trabalho no sábado. Então, sexta à noite, pego a minha espingarda, vou para a floresta e só volto no domingo, já de tarde. Eu sempre fiz isso e nunca vi nada de estranho. Mas, em 2017, em uma noite de sexta-feira, eu resolvi sair para caçar durante a quaresma. Fato que a minha família não apoiou nem um pouco. Eu estava na casa do meu avô. Assim que eu saí do trabalho, fui direto para lá. Lá também estava meu pai e minha mãe. Nós gostamos de reunir a família em finais de semana e em datas especiais. E como meu avô já mora no sítio, é um bom local para ficarmos. A casa dele é bem grande, cabe a família toda. Chegando lá no meu avô, eu já fui perguntando onde estava a minha espingarda. Eu deixo ela na casa do meu avô, por dois motivos. Primeiro, para ele se defender contra ladrões, caso alguém tente invadir a sua casa durante os dias de semana. Outro é que quando eu vou para lá, eu pego a espingarda e vou caçar. Apesar de ela ser uma boa defesa para o meu avô, ela não é a única arma da casa. Ele tem outros meios de se defender. Naquela noite, o meu pai falou que se eu fosse caçar, ele iria junto comigo, pois não deixaria eu sair sozinho em uma noite de quaresma. Eu sei que ele não foi por vontade própria, mas mesmo assim, era bom ter a companhia dele. Como meu pai não tinha levado sua arma, nós fomos até a casa do vizinho, que por sinal era o meu tio, e emprestamos
a espingarda dele para que meu pai não fosse desarmado para a floresta. Depois disso, nós seguimos a pé e entramos na mata. Isso já era por volta de umas 8 da noite. Depois de um bom tempo caminhando, sem nada avistar, nós decidimos começar a procurar um lugar para passar a noite. Eu falei para o meu pai um local que eu sempre passava as noites quando vinha sozinho. Era uma grande árvore que não era tão difícil de subir nela e daria para a gente dormir lá. Meu pai concordou e pediu para que eu mostrasse o caminho. Apesar dele conhecer bem a região, não era sempre que ele saía para fazer caçadas. Na verdade, ele tinha parado de sair fazer caçadas comigo há um bom tempo, e vez ou outra ele até saía, mas era bem raro. Acho que a última vez que saímos para caçar juntos já fazia quase um ano. Chegamos até a tal árvore, e então logo nós subimos nela. O plano era passar a noite ali, e no outro dia continuarmos andando pela floresta. Mas mal sabíamos que naquela noite alguma coisa tentaria nos caçar. Já passava da meia-noite quando eu ouvi um grito vindo do meio da floresta. Era alguém pedindo ajuda. Parecia ser a voz de um homem e gritava desesperadamente por socorro. Eu já estava me preparando para descer da árvore e ir atrás daquela voz, mas meu pai me impediu. Ele me segurou e falou: "Filho, não vá, isso aí não tá parecendo ser coisa desse mundo." E eu falei: "Mas como assim? É um homem que está pedindo ajuda e nós devemos ajudar." Meu pai novamente olhou para mim e falou: Não devemos ajudar. Gritos na floresta? O que um homem sozinho estaria fazendo aqui a essa hora? Ainda mais pedindo ajuda." Eu ainda falei: "Eu estaria vindo sozinho se não fosse por você." Mas meu pai novamente disse: "Você não vai." E acabou a conversa ali mesmo. Eu ainda ouvi aqueles gritos por alguns minutos, mas de repente tudo ficou quieto até demais. Não se ouvia o som dos insetos, não se ouvia pássaros cantar. Eu só comecei a ouvir um único som na escuridão da floresta, e eram passos pesados vindo em nossa direção. Não demorou e saiu debaixo da nossa árvore uma grande criatura. Parecia um grande cachorro. Era todo negro, com olhos vermelhos. Aquela coisa passou por baixo da nossa árvore e seguiu pela floresta. Eu, ainda muito assustado, perguntei para o meu pai: O que é essa coisa?" E meu pai, ainda incrédulo, me falou: "Isso aí só pode ser um lobisomem. Os gritos que ouvimos era ele. Ele sabia que estávamos por aqui e tentou fingir ser alguém pedindo ajuda para que fôssemos atrás dele e então virássemos sua presa. Como a gente não foi, ele se transformou e veio atrás da gente." As horas foram passando e aquela coisa continuava rodeando a nossa árvore. Parecia que ela sentia a nossa presença, mas o momento em que eu senti mais medo
foi quando aquilo se pôs de pé e começou a farejar o ar. Aquela coisa, quando em pé, passava dos 2 metros de altura, e eu pude ver seus dentes afiados que mal cabiam na boca. Então, aquela coisa olhou fixamente para o galho da árvore em que eu e meu pai estávamos. Aquela coisa deu um uivo aterrorizante. Eu, ainda tremendo, mirei na criatura e disparei um tiro. Mas eu acabei errando, pois estava tremendo muito, e aquela coisa correu e se escondeu entre as árvores. O tempo continuou passando, e minutos depois eu já ouvia outra criatura rodeando a nossa árvore. Torci para que eles brigassem entre si, mas não foi isso que aconteceu. Os dois só rodeavam a nossa árvore a uma boa distância para evitar que atirássemos neles. Eles eram protegidos pelas outras árvores e pela escuridão da noite. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Tempo depois, vi os primeiros raios de sol. Quando o dia clareou, aquelas bestas já estavam bem longe dali. E eu só tive coragem de descer da árvore quando o sol já estava alto no céu. Eu nem quis saber de caçar mais nada. Só voltei para a casa do meu avô, e meu pai voltou junto comigo. Quando contamos para nossa família, eles acreditaram na hora, pois estávamos eu e meu pai de prova, e eu, geralmente, só voltava para casa depois que terminava a caçada. E dessa vez, voltei para casa antes do meio-dia, e não quis mais saber de caçar por um bom tempo. Essa foi a minha história da noite em que eu vi não só um, mas 2 lobisomens, só esperando um descuido seu. Elas são astutas, são inteligentes, e no seu primeiro descuido, você pode ser a refeição. Tenham todos uma boa noite.